Quadro bifásico de 127 volts, 220 volts, numa montagem de um sistema de aterramento TNS. Você vai ver agora o passo a passo, o fio a fio de cada ligação e vamos ver também o porquê de cada ligação, tá? Então fica aqui comigo e vamos junto. Quadro de distribuição bifásico com disjuntor geral, DR e DPS. DR tetrapolar. Como vai ser essa ligação? Esse quadro de montagem é para uma ligação bifásica de 127 volts e 220 volts, tá? Vamos fazer aqui o aterramento no sistema, né, de aterramento TNS. Ó, temos aqui esse disjuntor bifásico, que é o geral, entrando aqui as duas fases, saindo as duas fases dele, o disjuntor geral, ele vai direto para o DR. Esse DR, ele tem três entradas para as fases, fase 1, 2 e 3, né? RST, e o último é o neutro. Porém, você percebe que estamos aqui utilizando um sistema bifásico, então não temos a terceira fase aqui nesse quadro de montagem. Então, essa parte aqui ele fica totalmente vazia, certo? Fica vazia, entra as duas fases e sai as duas fases. E entra o neutro aqui no último borne, saindo também aqui do DR. Aqui o neutro saindo do DR, ele vai para o barramento para ir depois distribuir para todos os circuitos. Vamos ver a montagem do quadro como fica, tá? Mas antes, veja, essas duas fases saindo do DR, aqui, ele vai direto para os circuitos terminais, que também vamos ver nessa montagem, tá? Fica aqui comigo e não sai, que você vai ver o passo a passo da montagem aí com mais detalhes e com mais explicações. Vamos fazer agora a ligação aqui do DPS, tá? É o dispositivo de proteção contra surtos. Fase com fase, fase e neutro. Então você vai estar utilizando aí duas fases e um neutro para fazer toda a ligação do sistema. Então seria as duas fases jampeadas com o DPS e o neutro também jampeado com o DPS. Por ser aqui um sistema TNS, você vai conectar aqui na saída todos os três cabos aqui, né? E levar direto para o barramento de terra. E, consequentemente, né, você vai vir aqui da rede, o terra, e fazer a ligação. Tranquilo? Aí aqui você vai levar para os circuitos terminais. Tomada, iluminação, usos gerais, circuito específico. E você vai ver também aqui nessa aula. Vamos aqui comigo para a montagem. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, curta, comente e compartilhe, tá? Vamos lá para a montagem. Agora você vai ver, ó, entrando aí no disjuntor geral, o condutor aí preto, né, entrando em uma das posições do disjuntor geral, entrando aí as fases. Venho com o condutor vermelho para você, se estiver utilizando aí esse sistema aí, é sempre bom você estar colocando duas cores diferentes para deixar mais visível possível, né, para que você possa entender. Entrando aí as duas fases, até para você fazer a divisão dos circuitos, então é muito importante você estar colocando duas cores diferentes para os cabos aí de fase, tá? Então saindo aí, ó, do disjuntor geral, tá? Do disjuntor bifásico, vai sair aqui os dois e vai conectar a entrada do DR, como você pode ver aqui em cima, tá? Conectei. Agora vamos verificar, né? Sempre atento para deixar sempre apertado os parafusos, tá? Para não deixar folgado, porque cada folga pode dar um ponto quente. Então, entrando aí esse outro, vamos agora apertar, né? Deixar ele bem apertado, nunca deixar ele folgado, porque se deixar folgado ele dá ponto quente e pode também dar problema no cabo, tá? E agora você vai ver, ó, entrando aí no DR, na parte de cima, entrei aí as duas fases no DR. Entrando aí as duas fases no DR, perceba, tá? Essa terceira aqui do lado direito, do lado do condutor preto lá, ele vai ficar vazia porque nós temos só duas fases, tá? Na saída aqui, observe que na saída do DR, os dois condutores, esse preto que eu estou fazendo aqui, o aperto, tá? Passando lá em cima, você vai notar, você vai perceber, né, que você vai ter, e observe, né? Sempre observe para deixar sempre organizado também o quadro que você estiver fazendo montagem, tá? Ficar uma coisa organizada e bonita, para quem estiver olhando, dizer, poxa, esse cara é profissional mesmo. Então veja, o preto que saiu aqui de baixo, lá da DR, vai vir aqui para os circuitos terminais. Os circuitos terminais são circuitos que vai para tomada, iluminação, chuveiro elétrico, enfim, outros pontos, né? Mesma
coisa vai ser com o condutor aqui, parte do vermelho, né? Aqui o vermelho, ó, ele é conectado aqui na saída do DR e também vai para o circuito de terminais. O que eu fiz aqui, né? Aqui em cima, observe. Estou conectando ele aqui também no disjuntor bifásico. Esse disjuntor bifásico aqui, ele vai ser ligado para um chuveiro elétrico. Eu coloquei aqui propositalmente um bifásico e um monofásico para que a gente possa entender. O bifásico vai ligar o chuveiro elétrico aí 220, tá? E o monofásico, uma lâmpada, por exemplo. Veja, entramos aí com o terra geral, fazemos a ligação do terra geral, tá? Depois que fizemos a ligação do terra geral, lá no barramento, nós vamos conectar o terra que vem da rede na entrada do neutro, tá? Observe aí a entrada do neutro. Não é na terceira posição, a terceira posição é da terceira fase. A quarta posição, que é onde você vai estar utilizando aí o neutro geral. E na saída ele vai direto para o barramento de neutro, certo? Sempre confira no final os parafusos, se ele está funcionando, né? Se está tudo apertado, para que não esteja nenhum folgado. Você vai deixar sempre organizado, né? Colocar o cabo e vamos apertar aqui, folgar um pouquinho, né? Deixar bem justinho e o parafuso. Pronto. Agora eu vou fazer um jumper no circuito de terminais, aqui em cima. Veja que eu estou com esse disjuntor aqui, que é bifásico e o monofásico. Então eu vou precisar de uma fase para alimentar todas as fases aqui. A bitola das fases de cima tem que ser a mesma bitola, tá? Sempre tendo a mesma bitola. Agora vamos fazer a ligação do DPS. Conectei uma das fases, o vermelho. Vai vir com o vermelho, tá? Jampeando as fases e o neutro, como você vai ver aqui. Observe. Essa montagem você vai fazer em qualquer lugar que tenha 127 volts de fase neutro e 220 fase. Você vai estar utilizando essa forma aqui, tá? Aí, às vezes você vai ter um quadro só para fazer o quadro geral e outro para fazer os quadros de circuito de terminais. Então vai muito aí de eletricista para eletricista e situação para situação. Observa aqui em cima que o que eu fiz. Peguei e jampeei as duas fases que entrou aqui em cima do DR e jampeei lá com o DPS. Vamos agora fazer o jumper. Ó, observa aí, tá? Observa aí, certo? Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos conectar, jampear, né? O neutro que vem da rede vai direto para o DR e vai jampear com o DPS, como você pode ver aí. Sempre deixando novamente o aperto dos parafusos para ficar algo que seja bem fixo, né? E que não deixe um problema depois. E toda essa ligação aqui, se entrar com um cabo de 10 mm, você vai ter que fazer tudo com um cabo de 10 mm. Você não vai poder fazer com cabo de 10 mm e vou colocar aqui um de 2,5, tá? Não posso. Então toda a ligação, entrada do disjuntor geral, na saída do disjuntor geral, entrada do DR, saída do DR, entrada dos circuitos terminais e do DPS, todo ele com a mesma bitola dos cabos, tá? Aqui embaixo, nós vamos fazer agora a ligação para o TNS. Como eu falei a você, né, no circuito lá, jampeamos aqui as 3 saídas do DPS e colocamos um cabo que vai levar em direção ao barramento, tá? Esse barramento aqui de terra, que é onde eu cheguei com o terra da entrada, tá? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco. Vamos lá agora. Vamos agora fazer a parte dos circuitos terminais. Nessa parte dos circuitos terminais, o que vai acontecer? Veja, observe. Nesse disjuntor bifásico vai sair 2 fases dele para ligar um chuveiro elétrico, por exemplo. Chuveiro elétrico de 220 volts, onde você vai colocar fase e o condutor terra. Então veja aí que eu estou colocando 2 circuitos aí para que você possa simbolizar, né, a ligação realmente de uma casa nesse estilo de ligação. Observe aí, ó, entrou aí o terra, tá? Puxei ali, ó, fase e o terra para um circuito. Vamos montar agora esse outro circuito aqui, ó, nesse disjuntor aqui, a saída. Passei o cabo preto. Vamos conectar agora aqui um neutro. Lembrando que cada circuito tem que ter um neutro e o terra puxando do seu próprio barramento, tá? Nunca pode ser feito no meio do caminho essa junção. Então observe bem. Pronto. Vamos agora puxar o condutor terra. Vamos fazer o condutor terra passar aqui, ó,
e ligar lá em cima no nosso barramento de terra, né? Como eu falei, cada circuito tem que ter um terra e um cabo neutro puxando aí do seu barramento para cada circuito. Nunca no meio do caminho você vai fazer a junção, tá? Só lembrando que quando você estiver fazendo esse tipo de montagem do quadro, todos os cabos têm que ter a mesma bitola, tá? Então, observa aí os cabos aqui embaixo na saída, ó, eu estou botando na mão aqui, ó, onde do lado esquerdo aqui eu tenho duas fases e o terra para um circuito, e aqui eu fase neutro e terra para outro circuito. Se gostou, curta esse vídeo, comente e compartilhe. Este é o curso de Mestre em Elétrica, o curso mais completo do Brasil, pois você vai aprender toda a parte de elétrica predial, residencial, comercial e industrial. Tudo passo a passo, em videoaulas exclusivas com muita prática. Este é o único curso do Brasil que abrange toda a parte de elétrica industrial e também predial, incluindo projetos elétricos, manutenção e máquinas elétricas. Depois de fazer esse treinamento, você não vai precisar fazer mais nenhum curso de qualificação nestas áreas da elétrica, pois o curso de Mestre em Elétrica vai te dar a capacidade de você se tornar um profissional da elétrica confiante de executar qualquer serviço e dessa forma aumentar ainda mais o seu faturamento mensal como profissional qualificado, mestre na área da elétrica. Clique agora em enviar mensagem, pois as vagas são limitadas.